paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nossos irmãos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia da nossa live. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui junto para nós então realizarmos mais uma live. E hoje a live de número 7, lição de número 7, que traz pelo título a deposição da rainha Vaz e ascensão de Esther. Hoje o nosso título então é este: a deposição da rainha Vaz e ascensão de Esther. Lição de número 7 do terceiro trimestre do ano de 2024. Já queremos saudar a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso texto áureo dessa noite nos diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, é um texto bíblico, esse texto áureo, que é do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste o soberbo, mas dá graças aos humildes. A maior recompensa do ser humano é quando ele é humilde, principalmente na graça do Senhor, né? Agradecer a Deus por esse dom, porque a humildade é um dom do nosso Deus, né? Então, quando a pessoa humilde, ela é uma pessoa abençoada pelo nosso Deus. Toda a recompensa do ser humano não vem deste mundo, não vem das pessoas, mas a grande recompensa vem de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, já pastor Amauri. Verdade prática: devemos nos conservar humilde, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, né? Então nós precisamos confiar no nosso Deus e saber que realmente Ele tem governado este mundo, queira o homem ou não queira. Quem está no comando de tudo, quem está no governo de tudo é o nosso Deus. Então, por isso diz, devemos nos conservar humilde, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando, né? Graças a Deus por isso. A nossa leitura em classe da nossa noite de hoje. A paz do Senhor também, missionária Graça, a nossa irmã Kelly, que Deus abençoe, seja todos bem-vindos na nossa live, em nome de Jesus. Nossa leitura em classe hoje está no livro de Esther, capítulo 1. Aí nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1, nós vamos ler do versículo 10, o 12, o 16, o 17 e o 19. Depois nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 12 ao versículo 19. Então nos diz assim, livro de Esther, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistan, Arbona, Bigtan, Abagtan, Setar e Carcas, os 7 eunucos que servia na presença do rei Assuero. Então esse era o nome dos eunucos que servia o rei. Diz aqui, versículo 11, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaz, com a coroa real para mostrar aos povos
e os príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vats recusou vir conforme a palavra do rei, pelas mãos dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ordenou nele, e ardeu nele a sua ira. Verso 16. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei Vats, a rainha Vats, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Versículo 17. Porque a notícia deste feito rainha sairá a todas as mulheres de todo que desprezarão seus maridos e aos seus olhos. Quando disser, mandou o rei Assuero que introduzisse na sua presença a rainha Vats, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte de um edito real, escreva-se nas suas leis dos persas, dos medos, e não se revogue que Vats não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a sua companheira, que seja do que ela, melhor do que ela. E chegando-se a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que foram feito cada uma da segunda lei das mulheres, por 12 meses, porém assim se cumpriram os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria e com as coisas para purificarem das mulheres. Desta maneira, pois, entraram a moça ao rei, todo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres e à casa do rei. À tarde, entrava-se pela manhã, tornava-se a segunda casa das mulheres, debaixo das mãos de Sagaz, o eunuco do rei, a guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse que fosse chamada por nome. Chegando-se, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tornara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava em Ester, graças aos seus olhos e todos quanto a viram. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e o fez a rainha em lugar de Vats. Esta é a leitura em classe que nós acabamos de estar lendo, né? Na nossa introdução dessa noite que nós vamos fazer, nós vamos entender um pouquinho melhor do que nós vamos tratar nessa lição de hoje. Mas ainda para nós termos um pouquinho de
de conhecimento do que nós vamos falar nessa noite, nos diz aqui que para aprofundar neste contraste, nós estudaremos o banquete do rei Assuero, a recusa de Vats e a deposição de Vats, a ascensão também da jovem judia que é Esther. E para nós entender um pouquinho que no primeiro tópico dessa noite, nós vamos estar explicando o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vats. No segundo tópico, nós vamos refletir a respeito da resistência da deposição da rainha Vats. E no terceiro tópico, nós vamos então mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha que estava sendo no lugar da rainha Vats. Então, para nós entendermos um pouquinho nessa noite, precisamos permanecer até o final do nosso estudo, da nossa lição. Vamos fazer de uma maneira que não vamos ser cansativo, vamos ser um pouquinho rápido, para nós então não tomar muitos o seu tempo, tá bom? Nossa introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independentemente de cultura, época ou lugar. Nós sabemos que Deus estabeleceu então os princípios. Tudo nós precisamos entender que tudo vem do nosso Deus. Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado na hora que nós vamos, então, julgarmos as pessoas. Porque os princípios dos governantes, que são tementes a Deus, eles têm que estar realmente baseados, em primeiro lugar, no nosso Deus. Porque Deus estabeleceu os princípios imutáveis, pelas quais, para todos os governos, para todas as lideranças, independentemente de cultura, de época ou de lugar, os princípios de Deus são o mesmo para todas as pessoas. Não é porque é no Brasil ou porque é no outro país, não. Os princípios de Deus são para todos. Deus estabeleceu os seus princípios. Isso não depende de lugar, de região, não depende de época e não depende também de cultura. Os princípios de Deus são o mesmo para todas as pessoas. Agora, se as pessoas não obedecerem a Deus, estão afligindo os princípios de Deus e se tornando então algo que se torna pecado. Está afastando do nosso Deus, né? Então, nessa lição, nós veremos o claro contraste entre as condutas de Vats e também de Esther. Vats era rainha. Esther se tornou depois a rainha no lugar de Vats. A obediência da moça judia que ascendeu ao trono da rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, que era o Império da Pérsia. Então nós precisamos entender um pouquinho e por isso nós vamos então iniciarmos aqui no nosso estudo, lembrando que no nosso estudo de hoje, a nossa palavra-chave ela é obediência. Então, hoje nós temos uma palavra-chave chamada obediência. Então, para nós iniciarmos esse estudo, no nosso primeiro ponto, nós vamos tratar aqui no primeiro tópico sobre o banquete do rei Assuero e da recusa da sua própria mulher, que era a rainha chamada Vats. O primeiro ponto nós vamos falar sobre o rei Assuero. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque nós temos que conhecer um pouquinho da história. Então, o rei Assuero, ele era filho do rei Dário. Assuero governou o Império da Pérsia por 20 anos, do ano 486
465, numa época antes de Cristo. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia, ou seja, era um reinado muito grande. E nós vemos então tudo isso para nós entendermos um pouquinho do que o livro de Esther está mostrando para nós. Que o seu reino, então, o seu nome em grego, o nome do rei Assuero em grego, era então Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero, ele convidou a nobreza imperial, os senhores de todas as províncias, para mostrar-lhe a grandiosidade do reino de suas riquezas. A recepção dele nessa festa, nessa convocação, durou 180 dias. Ou seja, ele fez uma festa, um banquete, ele convidou de tudo, os principais ali de todas as províncias, convidou toda a nobreza imperial, todas as autoridades, e ele queria então mostrar a grandiosidade do seu reino e também a grandiosidade que ele tinha, do poder que ele tinha naquele império que era o Império Persa. E agora aquela festa, aquele banquete dura um período muito grande de 180 dias, cerca de 180 dias. E acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero também tratou com os seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, ou seja, uma batalha que depois se transformou num grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, que narrou isso no ano desses acontecimentos, 484 a 425. Então, ou seja, ele promoveu uma grande festa, um grande banquete, ele fez algo muito bonito, convidou as pessoas mais importantes ali, as autoridades, e queria mostrar o poder que ele tinha. Queria mostrar o poder do reino, queria mostrar a sua autoridade, e ele então faz uma festa de 180 dias. E nesse período também, ele começa agora a se reunir com pessoas também, a autoridade que ele tinha, eram os militares, eram as pessoas que faria parte ali, os conselheiros, generais, e ele então começa a reunir e começa a tratar de algo que ele tinha no coração, o desejo dele de promover uma guerra contra a Grécia. Então ele reúne com os generais, ele reúne com todos os militares para ele tratar também desse assunto, dessa guerra. A paz do Senhor, irmão André, Deus abençoe. Então nós vemos que Assuero, ele usou essa festa também para se reunir com os militares, com os generais, para tratar também assunto da guerra que ele faria contra a Grécia. E inclusive foi muito mal sucedida, e isso complicou muito mais a vida deste rei. Que Deus abençoe nossos irmãos, seja bem-vindo ao nosso estudo. Ponto 2, ainda do primeiro tópico, um banquete público. Então nós falamos aqui do banquete de Assuero, daquela reunião, vamos falar do banquete público agora. Outro exclusivo, um banquete público, outro exclusivo. Passado então 180 dias, Assuero ofereceu ainda um outro banquete para todos os povos de Suzã, no pátio do jardim do seu palácio. E havia ali muito luxo, muita ostentação,
além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Ou seja, ele havia terminado já uma festa muito grande que durou 180 dias. Depois ele promove de novo mais um banquete público e agora ele começa então nesse banquete que duraria aí cerca também, como nós acabamos de ler aqui, no palácio ali havia um banquete oferecido, como nós lemos aqui, ó, que ofereceu o banquete a todos os povos de Suzã, que era a capital, e ele no pátio do jardim do seu palácio havia muito luxo, muita ostentação, além de bebida à vontade, uma festa programada para durar mais 7 dias. Ou seja, acabou de sair de uma festa de 180 dias, promoveu uma outra que duraria mais 7 dias. E como nós lemos aqui, olha, Assuero tinha como mulher a rainha, que era a rainha Vats, era a esposa dele, mulher dele. E alguns estudiosos acreditam que ser a mesma Ametriz citada por Heródoto em seu livro histórico, seu livro de história. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito a todas as mulheres do palácio. Ou seja, pelo que nós podemos entender então, o historiador, pesquisador, Heródoto, ele então fez questão de, através dos estudos, através das pesquisas, através das histórias, comparar que ela era a mesma pessoa, a Ametriz que era citada nos seus livros históricos, nos seus livros de história. Essa palavra, nós precisamos entender um pouco, ela era uma mulher muito ruim, uma mulher muito vingativa, uma mulher muito perigosa, que era essa rainha Vats, que citada nos livros históricos de Heródoto, que colocou ela como Ametriz, que era essa mulher perigosa, uma mulher má de reputação. Então é o significado dessa palavra Ametriz, que era uma mulher de má conduta, má reputação, uma mulher ciumenta, vingativa e uma mulher cruel. Aí nós, continuando então aqui no nosso estudo, nós vemos então que o historiador, ele fez então, através das suas histórias contadas em seus livros, mostrando que essa mulher era a mesma que era a rainha Vats, que era esposa do próprio rei Assuero, que mais tarde ela também faz uma outra festa, ela também convoca, como nós acabamos de ler aqui, ó, essa mulher, a rainha, que alguns estudiosos acreditam então que é citada também pelo Heródoto nos livros históricos, ela também ofereceu um banquete, porém restrito também para todas as mulheres do palácio. E no ponto de número 3, nós vamos entender que o convite à rainha. Então nós entendemos, nós lemos no ponto 1, falando sobre Assuero, o rei. No ponto de número 2, nós entendemos um pouquinho do banquete que foi programado pelo rei e também do outro banquete programado pela rainha Vats. No ponto 3, o convite à rainha, que diz aqui que no 7º dia do banquete, depois de ter bebido bastante, o rei Assuero estava em euforia, e o coração do rei estava alegre por causa do vinho, de muita bebida, ter bebido muito vinho. Ele estava então com o coração alegre por causa do próprio vinho que ele havia bebido.
Então foi com grande, quando o rei ordenou que ele trouxesse a rainha Vades com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. E como diz aqui, a rainha simplesmente ela recusou acompanhar os eunucos, os 7 eunucos que o rei havia enviado para trazer ela à sua presença. Então, nós vamos entender um pouquinho dessa história para nós poder entender por que o livro de Esther está narrando essa história. Então nós vemos que quando o rei Assuero ele promove esse banquete, essa grande festa por 7 dias, e nessa festa, nesse banquete, tinha ali muita bebida, ali tinha bastante, naquele banquete, bastante bebida para beber à vontade, bastante maneira das pessoas então da época estar se divertindo, festejando. E quando chega no último dia da festa, daquele banquete, o rei então pega seus 7 eunucos e envia eles em busca da sua mulher, que era a rainha Vats, e manda os eunucos buscar ela e trazer ela na sua presença. E o rei estava com o seu coração alegre por causa do vinho. Ele queria que a sua esposa, que a sua rainha, que era muito bonita à vista, viesse com a sua coroa e viesse então dançar naquele lugar, diante de todos os convidados, diante de todos os príncipes e de todas as pessoas daqueles povos que ali estavam, porque ele queria mostrar para todos os príncipes a formosura da rainha, que era a sua esposa. Então a rainha, ela se recusou a comparecer, ela não foi, recusou o convite do próprio rei, que era o seu próprio esposo, e os eunucos voltaram para trás sem a presença da rainha. Isso foi realmente, como era no costume daquele tempo, muito triste para o rei. O rei ficou muito chateado, ele ficou triste, e ele ficou também como tivesse uma pessoa, como fosse uma pessoa sem honra, que foi desonrado pela própria rainha e pela própria sua esposa Vats. A paz do Senhor também, nossa irmã Terezinha, seja bem-vindo, que Deus abençoe fortemente. Então a rainha, ela recusou de estar na presença do rei e também de estar ali na presença de todos os seus convidados. E como nós lemos aqui, que a recusa da rainha Vats, ela foi realmente decepcionante para o rei, diante de todos os seus convidados, diante de todos os seus amigos, diante de todos os príncipes, foi muito decepcionante para o rei. No tópico de número 2, Vats, a rainha, ela resiste à ordem do rei e ela é então deposta. O que significa deposta? Deposta é quando uma pessoa ela é tirada do seu cargo, ela é destituída do cargo. Então é o que aconteceu com a rainha. Ela foi tirada do cargo de rainha, ela perdeu a coroa de rainha, então ela foi deposta. O primeiro ponto que nós vamos estudar fala a recusa da rainha. São diversas opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha, e nesse episódio, fontes extra-bíblicas tentam explicar a desobediência de Vats, com a versão que pinta como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete,
E o uso de fontes não bíblicas, como nós acabamos de falar aqui, é saudável quando serve para aclamar o sentido do texto escriturístico, ou seja, nós podemos até usar algum comentário extra bíblico, ou seja, que não seja da Bíblia, quando realmente são algo que é saudável, ou seja, algo que é real, que não seja mentira, que não seja invenção das pessoas, mas podemos usar algum extra bíblico, ou seja, alguma coisa que não está na Bíblia, quando é algo saudável. Então é isso para nós entendermos um pouquinho aqui do que está sendo usado também por alguns historiadores, algumas pessoas que estudiosas. Então não é errado a gente usar aquilo que são extras bíblicas. Então, contudo, porém, levar à prática da exegese quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. Ou seja, é feito um estudo, um exegese, para entender que aquilo realmente, sobre aquela prática, sobre aquele costume, daquilo que seja então um sentido que não está ali no contexto, alguma coisa alheia do que está sendo ali revelado. Então, por isso, é necessário se fazer um exegese, ou seja, se fazer um estudo, para que a gente possa, então, entender aquilo que realmente aconteceu de verdade, aonde é realmente algo que seja real. Então, o que nós vemos aqui? A narrativa bíblica é uma festa pública. Ela acontecia e a rainha, ela se recusou a atender o rei. Então, o que nós precisamos entender isso? A narrativa bíblica, ela vai falar do quê? De uma festa pública que acontecia. E nós vamos entender o quê? A rainha, o que ela fez? Ela se recusou estar ali na presença do rei, em atender o convite do rei. Então, o texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma meretriz citada por Heródoto, uma grande, astuta e sanguinária. Ou seja, pelo que pode ser provado através dos historiadores, desses estudiosos, que essa mesma rainha, ela era essa mesma que era uma mulher sanguinária, uma mulher de uma má reputação e de uma mulher ciumenta e vingativa e cruel. Então nós vemos que pelas narrativas, o que nós podemos entender? Se nós for só no que está escrito lá, sem nós acompanhar as histórias, sem nós procurar saber através dos livros históricos, dos historiadores, sem nós olharmos esses extra-bíblicos, nós vamos ver o que só que aconteceu. Simplesmente ela recusou estar na festa. Simplesmente ela desacatou uma ordem do rei. Mas, além do mais, segundo esses historiadores, segundo esses estudiosos, essa mulher, a rainha Vats, ela era uma mulher de má reputação. Ela era uma mulher também sanguinária, uma mulher ciumenta, uma mulher que tinha realmente uma vida vingativa, uma mulher cruel.
Então, tudo isso nós podemos analisar pelas histórias, né? E no ponto 2, aplicação da lei. O que aconteceu depois dela não ter comparecido à presença do rei? Não ter atendido o convite do rei, que era o seu próprio esposo. O que aconteceu? Aplicação da lei. Então, Assuero, de fato, ele soube influenciar, sob a influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vates, mas a sua decisão de depô-lo do cargo não se deu de forma imprevista ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Então, o que nos mostra aqui? Quando o rei ele manda os eunucos buscar a rainha, ele estava influenciado, ele estava embriagado, estava com o coração alegre por causa do vinho. Mas o que acontece? Quando ela recusa o convite, ela não vai, o rei, então, ele fica furioso. Ele passou por um momento de constrangimento. Quando os eunucos chegam, o rei não vê a rainha sendo trazida pelos eunucos. Então, na época, a palavra do rei era a palavra que realmente ninguém podia descumprir. Porque se alguém descumprisse uma ordem do rei, era uma desonra muito grande para o rei. E realmente, quando os eunucos chegam, a própria rainha, que é a sua própria esposa, ela recusou o convite do rei, não compareceu à festa. Então ele ficou com muita fúria, ficou furioso. Ele suportou ali um constrangimento público muito grande, de receber de volta os eunucos ali sem a presença da rainha. E em seguida submeteu caso aos exames do sábio e do seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos persas. Ou seja, é como fosse nos nossos dias de hoje o governante, quando sofre uma pressão muito grande dos ministros, da Câmara dos Deputados, da Câmara do Senado, dos deputados, dos seus ministros. E então é quando o governo passa por uma grande situação dessa forma. Estava assim então passando o rei Assuero ali com as pessoas que faziam parte do seu reinado. Como nós vemos aqui, em seguida ele submeteu o exame ali dos sábios do reino, dos sábios do seu reino e dos entendidos das leis, do direito dos medos dos persas. Ou seja, ele enfrentou ali um grande constrangimento e uma grande pressão para que a rainha então fosse deposta do seu cargo. E a pergunta do rei demonstrava prudência, o que segundo a lei se deveria fazer da rainha Vates, por não haver cumprido o seu mandato. Ou seja, a gente vê dessa forma, que a rainha, ela estava sendo, o rei estava sendo pressionado para que a rainha, então, tinha de ser deposta do cargo. Ou seja, deveria sair do cargo. Que o rei deveria, então, tirar a rainha do cargo. E essa grande pressão, depois de tanto constrangimento, ele vinha sofrendo pelas pessoas que faziam parte ali do seu reino. A paz do Senhor, Oliveira, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. E no ponto de número 3 do segundo tópico, a sentença de Vates. Agora, depois de tanto constrangimento, de tanta pressão, agora vem uma decisão.
a sentença de Vaz. Examinando o caso, Memucan, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vaz. Ou seja, é como fosse hoje, como eu estou dizendo, no nosso dia de hoje, alguém do governo, fez parte do governo. Então, ele faz o quê? Ele aconselhou o rei que depusesse Vaz, que tirasse ela do cargo. Ou seja, liderança pressupõe muita responsabilidade pela grande repercussão, pela conduta da rainha, que seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Então nós vemos que o rei estava sendo pressionado de todas as formas, pressionado para que tirasse a rainha do cargo, que ela não mais deveria permanecer no cargo, porque isso para eles era um péssimo exemplo, que agora poderia se estender a todas as mulheres, que poderia agora estender para todas a região, por todo o reinado da Pérsia ali, do rei Assuero. Então, eles foram pressionados para que o rei, então, tirasse a rainha do cargo. Como nós lemos aqui, ó, pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Por quê? A notícia deste feito da rainha sairia para todas as mulheres, de modo que desprezaria os seus maridos e aos seus olhos. Isso provocaria então um desrespeito, uma discórdia nos lares de todas as famílias, de todos os lares, como fosse um péssimo exemplo que a rainha Vaz havia então transmitido para todas as mulheres. E o que acontece agora? Olha o que nós vemos. Isso provocaria então um desrespeito, uma discórdia nos lares. O conselho de Memucan agradou Assuero e também os seus nobres, e ele decretou a deposição da rainha Vaz. Então, depois de muitas reuniões, depois de muita conversa, depois de muito conselho, o rei então aceitou e tomou a decisão de estar fazendo então, tirando a rainha Vaz do poder, que era a sua própria esposa, né? Então, como nós acabamos de ler aqui, o rei aceitou essa opinião e, além disso, ele enviou cartas para todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. O rei, então, agora, ele faz carta, envia para todos os homens que realmente eles fossem os senhores das suas casas, porque ele não queria que o mau exemplo da rainha Vaz se estendesse a todas as mulheres, a todos os lares, e viesse então a causar um grande problema para toda a sua província. E depois nós vemos aqui uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da sua própria casa. Isso então nós precisamos tirar para os nossos dias de hoje, né? Que essas qualificações exigidas, ela tem que ser também, aos nossos dias de hoje, exercer o governo da própria casa. A Bíblia diz que aquele que não sabe governar a sua casa, como que vai governar a igreja de Deus? Então, o governo tem que ser iniciado na sua própria casa. Se nós não sabemos governar a nossa casa, nós não podemos ser o governo de nada. Não pode ser um prefeito,
não pode ser o governador, não pode ser um pastor, não pode ser realmente, porque se nós não aprender a governar a nossa casa, como é que nós vamos governar outras coisas, governar uma cidade? Imagina uma pessoa que não tem um próprio governo bom na sua casa, vai governar uma cidade, vai colocar a cidade em falência, vai deixar o povo passar fome. E é claro que nas nossas leis de hoje não tem essas exigências. Às vezes você, às vezes nós votamos em alguém que nós nem sabemos quem é. De repente nós, às vezes, elegemos uma pessoa que não tem nem uma vida boa na própria casa. Mas as leis, ela não exige que para alguém ser um candidato a prefeito, ou governador, ou a presidente da república, tem que ser uma pessoa que governa bem a sua casa. Mas na hora de eu e você, na hora de nós exercer o nosso voto, se nós tomar conhecimento de uma pessoa que não sabe governar a sua própria casa, como que nós vamos eleger ele a governador do estado, a prefeito da cidade ou governador do nosso país? Então precisamos tomar também esse cuidado. Mas a Bíblia está dizendo aqui algo muito importante, nos dando esse exemplo, que aquele que não sabe governar a sua casa não pode ser realmente essa pessoa que vai governar a igreja, que vai ser um pastor de igreja, né? Então, vamos continuar com o nosso estudo. Que então, uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo de sua própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera a casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Se não tem condições de cuidar da própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Então, isso é bíblico. Precisamos tomar muito cuidado, então, dessa forma. Tópico de número 3, nosso último tópico dessa noite. Esther, a judia, se torna rainha na terra estranha. Que coisa, né? Às vezes a gente não entende. O trabalhar de Deus é realmente maravilhoso. E nós, às vezes, julgamos de forma errada. Mas se nós olharmos para o nosso Deus que está no controle de tudo, nós precisamos então calar nossa boca, ficarmos quietinhos e deixar Deus trabalhar em todo momento da nossa vida. Então, Esther, a judia, se torna rainha na terra estranha. Primeiro tópico, é o primeiro ponto do terceiro tópico, diz assim: 4 anos depois, o que acontece? Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituto de Vaz ocorreu após a frustrada campanha militar de Assuero que lançou contra os gregos. Ou seja, foi uma derrota muito grande para o rei Assuero quando ele promove uma guerra contra a Grécia. E ele então não é bem sucedido. E o governo dele foi muito mal. Então, é por isso que fala aqui, que foi uma péssima escolha do rei a fazer uma guerra contra a Grécia. Então, há certo consenso entre os estudiosos de uma escolha da substituto de Vaz que ocorreu após a frustrada campanha militar, ou seja, a guerra que ele lançou contra o país da Grécia. A destruição quase total das suas forças navais persas na batalha de Salamita, no ano de 480 a.C. Ele forçou o seu próprio retorno a Suzã, e passado a ira, o rei se lembrou de Vaz, do que ela havia feito,
e do que ele havia decretado. Ou seja, passou-se 4 anos. Quando aconteceu tudo aquilo, a rainha já havia sido tirada do cargo, deposta do cargo. Ele lança uma guerra contra a Grécia e ele é muito mal sucedido. Foi uma grande frustração para ele e como nós acabamos de ler aqui, que a batalha foi muito ruim para ele. A batalha foi ruim. E ele perdeu, inclusive, durante esta guerra, ele perdeu porque ele teve uma campanha frustrada militar que lançou contra os gregos, que foi uma destruição de toda a sua força naval, ou seja, acabou com o seu exército, acabou com o exército que ele tinha, com a sua força naval, numa guerra frustrada, desnecessária que ele teve contra a Grécia. E a destruição foi quase terrível para ele, foi quase total das forças navais. Ele perdeu quase tudo o seu exército. E o que acontece depois? Ele se lembra disso depois da guerra, ele se lembra que ele havia então feito lá há 4 anos atrás, tirado a rainha do seu trono. Ele havia feito tirou a rainha do cargo, a rainha Vaz. E ele agora, então, o que ele faz? Ele havia decretado isso há 4 anos atrás. Então agora ele é aconselhado por seus servos mais próximos. Assuero decide, então, a escolher uma nova rainha. Isso depois dele, então, ter passado toda aquela decepção com a rainha Vaz. Depois dele ter sofrido, então, nessa batalha contra a Grécia, 4 anos havia passado, ele se lembra que ele havia tirado a rainha Vaz do cargo. Aí ele é aconselhado ali pelos seus servos, que era mais próximo dele, a escolher uma nova rainha. Então ele toma essa decisão. E no ponto 2 nós vamos ver o universo da escolha. Apesar de o governar um império originário de longas sucessões entre as famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu então escolher uma rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. Aí acabou aquela exigência de ser ali daquela região, mas ele escolhe então que agora todas as virgens, todas as moças de todas as províncias ali poderia participar dessa escolha para ele selecionar uma nova rainha. Mas nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Sempre tem o trabalhar de Deus, sempre tem a mão de Deus. Nós vamos entender que às vezes as pessoas pensam assim, que por acaso aconteceu isso, por acaso aconteceu aquilo. Não. Não existe nada por acaso, existe a mão de Deus, existe o trabalhar de Deus. Então agora a sucessão não seria mais igual havia acontecido no passado. Agora nós vemos aqui que não precisava mais ser selecionado uma mulher entre as famílias ali da Média Pérsia. Agora Assuero tomou uma decisão. Ele escolheu a nova rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. Todas as moças poderiam participar. E Deus então prepara Esther. Não havia restrição quando a origem da étnica ou racial, ou seja, todos os povos, todas as línguas, de todos os lugares, toda a província, todas as jovens, todas as virgens poderiam participar desse processo de seleção. E a única exigência é que fosse virgem e que fosse formosa. Essa era a exigência do rei Assuero.
E o que acontece agora? Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Por isso que eu falo, não é, às vezes, a pessoa pensar que é um acontecimento por acaso, não. É Deus no comando, é Deus trabalhando. E quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe, nada fica esquecido. Deus faz as coisas tudo certinha, de acordo com aquilo que é para acontecer. O concurso foi divulgado e muitas moças foi levado para Suzã, que era a capital. Mardoqueu, ele morava próximo ao palácio e com ele estava ali morando também a sua prima Esther. E nós vemos aqui que Esther, ele foi criada como uma filha, era prima de Mardoqueu. Esther era prima de Mardoqueu, mas ela foi criada por ele. Então era como fosse uma filha para Mardoqueu. Então o que nós vemos aqui? Ela foi criada como uma filha. Então ela foi levada à casa do rei. Esther ficou sob os cuidados de Agai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. É muito importante, né? Às vezes Deus trabalha na vida do homem, Deus trabalha na vida da mulher, mas às vezes o que Deus quer que eu e você faça? Deus está trabalhando, então eu posso fazer o que eu quero, que vai dar tudo certo, porque Deus está no comando. Não, Deus está no comando. Quando Deus está no comando, tudo dá certo. Mas o próprio Deus, Ele quer que eu e você também fazemos aquilo que é a nossa parte. Nós também precisamos fazer aquilo que cabe a nós. Então, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, aquilo que você, aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus faz por nós. Mas tem coisa que é necessário é necessário você, é necessário nós fazermos, porque é algo que cabe a nós fazer e Deus quer que nós façamos. Aí, o que acontece aqui? Quando Mardoqueu leva a sua prima, que era como sua filha, para ser uma dessas moças, que iria fazer parte da seleção de ser escolhido como a rainha pelo rei Assuero, o que acontece? Ele leva a sua prima, mas lá agora não era mais com Mardoqueu, agora era ela que precisava fazer a sua parte. E o que ela fez? Olha o que diz a Bíblia. Havia uma graça especial em Esther. Ela conquistou o coração das pessoas ali, porque havia nela, no coração dela, uma graça. Às vezes nós cristãos, às vezes não damos importância para isso. Nós precisamos ser essa pessoa que tenha no coração uma graça, o amor de Deus, a simpatia, para nós conquistar as pessoas. Não é através de não falar bonito, cantar bonito, pregar bonito. Tudo isso é importante também, mas não é nada disso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença para o cristão, o que vai fazer a diferença para as pessoas, é isso aqui, ó. Havia uma graça especial em Esther. Será que nós temos essa graça? Será que você, será que nós conquistamos as pessoas com essa graça especial? Ou será que nós somos aquela pessoa que não se importamos, às vezes, com esse cuidado de nós ter essa graça especial em nossa vida, né? Então,
além de se apressar em dar aos seus efeitos e alimento, e 7 moças para que o substituísse, Agai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Que coisa, né? Será que ele faria isso se ela não tivesse uma graça especial na sua vida? E ela não conquistasse o coração ali das pessoas? Sabe quando aquela pessoa que chega num determinado lugar ou está num determinado lugar, as pessoas não se sentem bem, as pessoas não ficam felizes de ter aquela pessoa do lado ou próximo? Será que essa pessoa conquista o coração de alguém? Mas olha, vamos voltar um pouquinho. Levada à casa do rei, Ester ficou sob os cuidados de Agai, guarda das mulheres, a quem logo conquistou o coração com simpatia. Ou seja, ela era uma pessoa agradável. Ela era uma pessoa que realmente, através da sua boa conduta, do seu caráter, conquistou o coração da guarda ali das mulheres, que criou uma simpatia que fez que as pessoas ali o amassem. Sentiu prazer de estar com ela, com Ester. Via no coração de Ester, via na vida de Ester algo especial. E o que acontece depois? Além de se apresentar e dar os efeitos, de dar os alimentos às 7 moças, para que lhe insistirem, Agai fez passar o melhor lugar para Ester. Que coisa, né? Aí o que nós vamos vendo agora? O texto, embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Ester. Lembra do caso de José, do acontecimento de José? Que mesmo enfrentando tudo aquilo, ele foi mais do que vencedor, porque Deus estava com ele. Esse mesmo Deus que estava com José era o mesmo Deus que estava também com Ester. Conquistou o coração ali das pessoas e fez que ela seria colocada numa posição melhor entre todas as virgens, entre todas as moças que ali estava também naquela seleção para se tornar a rainha daquela província. Aí o que acontece? Deus então estava com ela. Agora no nosso último ponto nós vamos falar sobre a obediência de Ester. A obediência. A obediência é muito importante. Às vezes as pessoas não valorizam. Obediência. Vale mais obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Vale mais obedecer do que sacrificar. É melhor nós obedecer do que nós ficar provocando sacrifício. Então a obediência de Ester. Mardoqueu ordenou a Ester que lhe não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Mardoqueu, quando leva a sua prima, que era considerada como uma filha, para ser uma daquelas moças que poderia ser selecionada como a rainha, Mardoqueu orientou Ester. E ele ensinou ela. Ele pediu que ela então não declarasse. Ele ordenou para ela que ela não declarasse de qual povo ela pertencia, de qual parentela ela pertencia. Ester, ela poderia dizer para o seu primo, que era considerado seu pai, dizer assim: olha,
Não existe. Por que eu não posso falar? Não tem uma restrição para isso. Não existe nenhuma exigência do rei para isso. Por que eu não vou falar? Mas Deus sabe o motivo. Nós não sabemos. Deus sabe o motivo. Mas Esther, ela obedeceu, diz a palavra de Deus, né? Diz o livro de Esther, ela obedeceu. Qual a razão dessa ordem, ninguém sabe. Não sabemos ao certo. Já que não havia restrição, é para isso. No processo da escolha da nova rainha, mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca as ordens de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para o seu primo, ou como fosse, em outras palavras, seu pai. Para obedecer, ela não exigiu nenhuma explicação. E Mardoqueu demonstrava uma profunda preocupação com o bem-estar de Esther, quando diariamente, diante do pátio da casa das mulheres, para saber como estava. Ou seja, a preocupação de Mardoqueu com Esther era grande. E ele sempre passava ali pelo pátio e saber como estava a sua prima, como estava aquela moça, aquela jovem que estava ali naquele processo de seleção que poderia se tornar a rainha, como aconteceu, como foi aprovada pelo nosso Deus. Então havia respeito, havia cuidado mútuo entre eles. Ela respeitava muito ele e ele havia um cuidado muito grande com Esther, né? Havia respeito, cuidado mútuo entre eles, e cumprindo-se os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença do rei Assuero. Então, o tempo se passou muito tempo, se passou 12 meses de toda aquela preparação. Aí chegou a vez, como já havia chegado a vez de outras moças, chegou também a vez de Esther, de ser levada à presença do rei Assuero. E agora o que acontece? Quando ela foi levada à presença do rei, o que aconteceu? O rei amou a Esther mais do que todas aquelas mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e ele o pôs a coroa real sobre a sua cabeça e o fez ela em rainha no lugar de Vaz. Então Esther, ela só foi escolhida por quê? Porque Deus estava no caminho dela, porque ela estava em obediência, ela estava agradando a Deus. Quando nós agradamos a Deus, todas as coisas vão muito bem na nossa vida. Então vale muito a pena, né? Se nós agradarmos a Deus, as coisas vão bem, as coisas acontecem bem, as portas se abrem. O trabalhar de Deus é certo na nossa vida se nós estivermos em humildade, em obediência. Não precisa, às vezes, nós exigir para nós obedecer, querer saber o motivo. Não. Às vezes nós deparamos com certas coisas que nós falamos assim, para mim obedecer isso, eu quero saber a ponto, será que é necessário? Por quê? Por que essas exigências? Por que... Olha, nós precisamos obedecer, precisamos ser obedientes, porque quando nós se tornar obediente, as bênçãos de Deus, elas são derramadas em nossas vidas, as portas se abrem, os milagres acontecem, o trabalhar de Deus é certo na nossa vida, sem nós ficar perguntando por quê, sem nós ficar questionando, né? Então, é muito bom quando nós olhamos para o livro de Esther e vemos o trabalhar de Deus na vida dessa jovem, dessa moça,
que aonde ela estava, ela conquistava o coração das pessoas. Muitas das vezes isso acontece com muitas pessoas na igreja. Aonde ele está, ele conquista os corações das pessoas. Porque muitas pessoas, às vezes, estão na igreja, mas às vezes ele não preocupa de fazer o melhor. Não preocupa de fazer de uma forma que também agrada as pessoas. Muitas pessoas eles acham que eles devem pisar em todo mundo. Não. Nós precisamos também ter um bom relacionamento com as pessoas, amar as pessoas, tratar as pessoas com dignidade, obediência a Deus, obedecer o nosso superior e fazer tudo aquilo que é agradável ao nosso Deus, porque nós precisamos agradar a Deus e também agradar os homens. Não pensa você que se você está agradando a Deus, você pode desagradar todo mundo, não. Para nós agradar a Deus, nós agradamos também as pessoas que estão próximo de nós, as pessoas que estão conosco. Se nós somos essa pessoa obediente a Deus, agradável a todas as pessoas, Deus vai nos abençoar a cada vez mais, a cada momento mais na nossa vida, porque é a vontade de Deus que nós temos uma boa convivência com todas as pessoas na face da terra. Então, para nossa conclusão, Esther havia chegado ao posto de que, no tempo oportuno, seria ela um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Alguém, às vezes, pode pensar, mas Deus colocou ela de rainha para quê? Porque ela se tornou instrumento na mão de Deus. Às vezes, Deus te dá uma benção para você ser o instrumento na mão de Deus. Não é para você pisar nas pessoas, não. Às vezes Deus te coloca numa posição, num cargo, para você ser o instrumento de Deus. Não é para você se encher de orgulho, achar que é melhor do que todo mundo, que é mais importante do que todo mundo pelo cargo que você ocupa, pela posição que você está. Não, às vezes Deus tem te colocado como obreiro, Deus tem te colocado como pastor, Deus tem te colocado como uma obreira, Deus tem te colocado como regente, Deus tem te colocado como um dirigente de coral, de círculo de oração, de grupo de criança, do grupo de jovem. Às vezes Deus tem abençoado num cargo na empresa, mas tudo isso é para nós ser bênção, instrumento na mão de Deus e não para maltratar as pessoas, não para pisar nas pessoas. Então é muito importante nós entendermos quando Deus nos coloca numa posição. Então Deus fez isso com Esther para se tornar um instrumento nas mãos do nosso Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. O que é presciência? Presciência é conhecimento do próprio futuro. Quem é que tem esse conhecimento do futuro? Será que existe algum homem conhecimento do futuro? Isso é realmente um atributo do nosso Deus. Só Ele sabe o futuro, né? Pastor Reinaldo, mas passou aí na reportagem ou na previsão do tempo que ia esfriar, esfriou. Mas isso daí é algo que Deus deu ao homem através do próprio saber do nosso Deus. Porque quem conhece o futuro é Deus. Mas Deus dá sabedoria ao homem, porque isso também é bíblico. Isso também é bíblico. Se o homem fala que vai chover amanhã e chove, não é glória para o homem, isso é glória para o nosso Deus, porque é Deus que usa o homem. Então, nós precisamos entender que conhecedor do futuro é só o nosso Deus. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, está em todos os lugares, tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é o Deus que eu e você, que nós servimos. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos do futuro.
Podemos confiar nossa vida inteiramente na sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Só Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, glória a Deus por isso, e é por isso que Deus então abençoou que Esther se tornou rainha. Não foi por acaso, mas se tornou um instrumento nas mãos do nosso Deus, né? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Fico muito agradecido pela sua presença, pela sua participação. Na próxima quarta-feira, na próxima nossa live, nós vamos estar fazendo a lição de número 8. E a lição de número 8, nós vamos falar sobre a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu é esse primo de Esther, que nós falamos hoje dele, que é como fosse o pai de Esther, mas é o primo que criou Esther. Então, nós vamos então falar na próxima lição, lição 8, sobre a resistência de Mardoqueu. Quarta-feira, nesse mesmo horário das 7 da noite, se Deus assim nos permitir. Então, queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Hoje eu peço perdão para os irmãos, foi um dia muito corrido e cheguei um pouco em cima da hora e peço até desculpa aos meus familiares, que a casa estava cheia. Eu vim até para o quarto aqui para fazer uma live aqui com todos, para ter um pouquinho mais de liberdade e também dar também à família um pouquinho de liberdade para eles também conversar, estar também reunido em família, amém? Eu agradeço a Deus pela minha família, por Deus ter nos dado um ao outro, então eu fico muito feliz. Agradeço a Deus por todos, né? Então vamos agradecer a Deus nesse momento também por essa live. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por este momento, por essa live. Obrigado, Jesus, por mais essa quarta-feira. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão conosco, meu Pai, por aqueles, meu Deus, que vai estar vendo também essa live, Senhor, no YouTube, no Facebook, também pelo WhatsApp. Senhor, abençoa aqueles que vão ver durante os dias, durante a semana, durante os anos, porque, Senhor, essa mensagem está sempre lá, essa live, guardada através do YouTube e das redes sociais. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Assim, Senhor, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje para todos sempre, todos diga amém. Deus abençoe, muito obrigado pela tua participação. Vá lá no YouTube depois, comenta, curte a nossa página, essa live, e se você assinar o canal, curtir lá, comentar, e também se você assinar o canal, acionando aquele sininho, todas as mensagens, todas as lives que nós colocar lá no YouTube, você vai receber já notificação pelo próprio YouTube. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente. Muito obrigado pela tua participação, pela tua força, pela tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém.